tema da nossa exposição é pondo em ordem as coisas restantes. Ao nos aproximarmos de um texto, nós devemos ter alguns cuidados para a interpretação correta desse texto. Para alcançarmos o sentido do texto, é necessário que tenhamos cuidados hermenêuticos. Cuidados hermenêuticos para nos mostrar de que forma aquele texto bíblico foi exposto àquela realidade e de que modo ele se aplica a nós. Então, todas as vezes que nós nos aproximamos de um texto, nós precisamos ter esses cuidados para uma interpretação apropriada. A primeira pergunta que nós devemos fazer quando estamos diante de um texto é: que tipo de texto é esse? Qual é o seu gênero? Como nós temos visto ao longo das últimas exposições, estamos diante de uma epístola pastoral. Ela é uma epístola por se tratar de uma correspondência de pessoas à distância. Paulo está distante de Tito e dá a Tito algumas informações sobre como ele deveria proceder. Por volta de 64 depois de Cristo, Paulo escreve essa carta e Tito ali como destinatário recebe toda a instrução de Paulo para aquilo. O conjunto epistolário de Paulo, ou seja, as demais epístolas, elas são divididas em epístolas gerais e epístolas pastorais. O que distingue uma epístola geral de uma epístola pastoral é justamente o fato de que a epístola geral aponta para uma igreja ou para diversas igrejas, enquanto a epístola pastoral ela é destinada a alguém, e este alguém é Tito. Tito é o encarregado de Paulo em Creta para colocar as coisas que estão desordenadas em ordem. Então, depois de nós identificarmos o gênero do texto, nós precisamos nos aproximar do texto fazendo outra pergunta, tendo outro cuidado hermenêutico. Entendemos que é uma epístola pastoral. Agora precisamos entender qual é o objetivo dessa epístola. Por que Paulo escreve a Tito? Se você acompanhou comigo a leitura desde os momentos iniciais do nosso culto, você percebeu que é uma epístola que tem diversos assuntos. Então, como a gente vai definir, ou sintetizar, ou resumir o propósito de Paulo em escrever todas aquelas coisas? Eu queria pensar com você, se você pudesse definir a epístola de Tito em uma frase, de que forma você definiria? Talvez você diria: é uma epístola voltada a trazer uma organização eclesiástica, porque os presbíteros precisavam ser levantados. Talvez você diga que é uma epístola que fala sobre falsos mestres e sobre como esses falsos mestres deveriam ser calados severamente. Ou talvez você diga: caramba, são muitos assuntos. Eu acho que essa epístola ela fala muito sobre o comportamento do presbítero, o comportamento das pessoas, o comportamento do cristão diante da sociedade. Parece que nós estamos diante de muitos assuntos. Mas eu queria mostrar para vocês que, apesar da diversidade de assuntos, Paulo tem um único objetivo. E nós podemos enxergar esse objetivo no verso 1, à medida em que examinamos o texto. Eu quero te convidar a, com esse cuidado hermenêutico, fazer uma análise daquilo que chamamos de estrutura de superfície.
Vá comigo no verso 1. No verso 1 nós temos uma apresentação de Paulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Já nos versículos iniciais, melhor dizendo, já no primeiro versículo, Paulo deixa claro o objetivo pelo qual ele está escrevendo aquela epístola ao seu amado filho na fé. Se você não conseguiu observar, Paulo está escrevendo a Tito para que, pelo pleno conhecimento da verdade, Tito e aquelas pessoas pudessem produzir uma vida em piedade. Uma vida de prática em piedade. Se a gente pudesse resumir, então, o propósito de Paulo ao escrever essa epístola a Tito, nós diríamos que essa epístola é sobre como a vida cristã deve refletir a piedade. A nossa tradução não ajuda muito, porque ela diz que o pleno conhecimento da verdade deve vir segundo a piedade. Eu havia colocado nos slides mais versões mais recentes e buscando uma tradução até mais concisa do significado da passagem. Esse segundo a piedade, na verdade, vai ser traduzido por conduz à piedade. Paulo está escrevendo para a promoção da fé dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade, isto é, o evangelho, para aquela congregação, para aquele homem pudesse entender a piedade. Então, irmãos, estamos diante de uma epístola que fala sobre piedade. Eu queria não apenas ficar nesse argumento hermenêutico que foca no verso 1, mas eu queria que você pudesse observar comigo ao longo de toda a epístola, porque Paulo parece repetir, dar uma ênfase ao que ele quer deixar marcado aos seus ouvintes. Vá comigo em Tito capítulo 1, verso 16. Paulo está ali depois de falar sobre os falsos mestres e sobre como eles deveriam ser duramente repreendidos. Ele diz o seguinte: afirmam que conhecem a Deus, esses falsos mestres, mas o negam por meio do que fazem e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Vamos ao capítulo 2, verso 7. Paulo aqui está falando diretamente a Tito, e ele diz a Tito: seja você mesmo um exemplo de boas obras. Verso 10, ou melhor dizendo, verso 14. Paulo está dizendo que Cristo deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado a... Capítulo 3, verso 1, nós temos Paulo dizendo: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para... Verso de número 8. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Verso 14. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras. Parece que Paulo está conduzindo toda a sua epístola e reforçando isso, repetindo, dando ênfase para que aquela igreja pudesse compreender a necessidade de uma vida de boas obras. E aí você está se perguntando nesse momento: o que piedade tem a ver com boas obras? Se eu pudesse dar uma definição
para piedade, e eu gosto muito da definição de João Calvino, eu diria que piedade, ou pietas no latim, é a atitude correta do homem para com Deus. Eu vou repetir. Piedade é a atitude correta do homem para com Deus. Uma vez que esse homem conhece a Deus, uma vez que esse homem tem contato com o verdadeiro evangelho, a sua vida é de tal forma impactada que isso resulta em uma mudança completa de direção, em uma conversão, em uma mudança que refletirá nas obras desse homem, no modo com que ele age diante dos homens. Então me parece que quando a Escritura fala sobre piedade, ela atrela isso à relação que nós temos com Cristo. A piedade é, portanto, a evidência vital de que temos uma união com Cristo. A Escritura, ela dá diversos princípios para que nós identifiquemos em um verdadeiro cristão a piedade. A piedade só pode ser obra do Espírito na vida daquele que esteve diante do conhecimento do Evangelho. Que princípios a Escritura estabelece? A Escritura diz que a piedade é a prova da nossa comunhão com Deus. João, capítulo 15, vocês vão ver Jesus dizendo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês permanecem em mim, o resultado disso é frutos, boas obras. Então a comunhão que temos com Cristo deverá, se genuinamente ela for, deverá resultar em boas obras. Mas não apenas a comunhão, a regeneração também evidencia de que, de fato, aquela vida expressa piedade. 1 João, capítulo 3, verso 9, vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Ele tem a semente divina agora. E tudo o que flui dele são boas obras. Tudo o que ele faz aponta para uma realidade de expressão de que ele foi atingido pelo conhecimento de Deus. A piedade também é a prova da nossa eleição. Romanos capítulo 8 vai dizer que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem do Filho. E o que é a piedade senão uma constante transformação à imagem do Filho? Quem não foi predestinado, quem não foi salvo, não está em constante transformação à imagem de Jesus. A piedade também nos é a prova de que nós, a partir do contato com o Evangelho, respondemos com obediência. Mas será que a Escritura tem só isso a dizer sobre a piedade? Não. A Escritura também fala de que a piedade deve ser percebida pelos outros. Lucas capítulo 6, Jesus vai dizer que a árvore é conhecida pelos frutos. E se a árvore é conhecida pelos frutos, é necessário que esses frutos estejam lá, para sabermos qual é de fato a verdadeira natureza da árvore. É uma árvore que frutifica. Uma árvore que está enraizada em um solo fértil. Então, a piedade também é a prova de um testemunho público diante dos irmãos, de uma vida que expressa boas obras. Mas não para por aí. A piedade também é o modo pelo qual nós devemos olhar para o modo com que estamos vivendo e devemos refletir sobre como temos levado as nossas vidas. Nós seremos julgados por nossas obras, Romanos capítulo 2. As nossas obras vão ser apresentadas diante do Senhor. Ou seja, as nossas obras serão a base do que seremos julgados.
não é o meio pelo qual somos salvos, mas é a evidência pelo qual demonstramos que somos salvos. Por último, e eu acho que esse é o argumento mais profundo sobre a piedade, é de que a piedade agrada a Deus. A piedade é agradável aos olhos de Deus. Se existe uma coisa que nós podemos fazer que agrada o Criador dos céus e da terra, o soberano, que não necessita de nada, que não precisa de absolutamente nada, mas que nós podemos oferecer, é uma vida piedosa. E isso já é motivo suficiente para que nós consideremos a piedade como algo que devemos buscar todos os dias. Piedade agrada a Deus. Vá comigo em Hebreus capítulo 13, verso 16. O que diz aí? Versículo 16 de Hebreus, capítulo 13. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação. Por quê? Porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Então a piedade não é um assunto secundário. A piedade não é algo que se restringe a livros de homens do século XVI. A piedade é algo que Paulo está encorajando a igreja de Creta a se orientar na direção e de que Deus hoje, diante da Igreja Batista do Discipulado, faz com que nós reflitemos. Somos uma igreja piedosa? Somos uma igreja composta por membros que evidenciam com a sua própria vida boas obras? Se essa palavra está vindo até nós nesta manhã, minimamente devemos reconsiderar o modo como temos levado as nossas vidas. E a partir daí, entendendo o objetivo de Paulo, que a gente pode adentrar o capítulo 2. Agora a gente entendeu porque são altas as exigências do presbitério. Agora a gente já entendeu por que os falsos mestres são reprovados. Porque as suas obras não são condizentes com aquilo que eles creem. Porque as suas obras não expressam uma realidade de vida, mas expressam uma confusão doutrinária e uma vida centrada em si mesmo. Somente alguém que teve o eixo da sua vida voltado para Deus e não mais é centrado em si, consegue ter uma vida piedosa. Mas, Tamires, e aí eu peço que você volte comigo. Tito capítulo 2. Depois dessa grande introdução, extensa, eu diria para você, agora, diante do versículo 1 até o versículo 15, nós podemos entender para onde apontam as diretivas de Paulo. Existem algumas questões acontecendo nessa igreja. E aqui eu queria que você prestasse atenção. Existem problemas acontecendo nessa igreja. E é por isso que Paulo fala para Tito pôr as coisas em ordem. Mas que coisas essas restantes que precisam ser postas em ordem? Nós temos uma igreja em que há pessoas mais velhas não amadurecidas. Nós temos uma igreja onde as mulheres mais velhas, elas são irreverentes. Elas não estão preocupadas em discipular as mais novas. Nós estamos diante de uma igreja, a igreja de Creta, onde os jovens não são sóbrios, eles são desregrados, eles são inconvenientes. Nós estamos diante de uma igreja onde os servos são desobedientes e roubadores. Nós estamos diante de uma igreja em que um jovem está tentando lidar com tudo isso. Existem muitos problemas na igreja de Creta. E é por isso que essas muitas coisas precisam ser postas em ordem. Mas de que forma elas podem ser postas em ordem? Antes da gente explorar isso, eu queria pensar com vocês em algumas implicações que uma igreja que negligencia a piedade, uma igreja
que não está perceptiva quanto aos seus problemas, aos seus movimentos, à ausência de amadurecimento, à ausência de referenciais, que problemas essa igreja lidaria e teria de lidar futuramente? Um dos primeiros problemas é de que a ausência de referenciais faz com que sejamos carentes de exemplo. É necessário que entre nós habitem exemplos vivos de gente que vive de acordo com a doutrina. É necessário também que a igreja se empenhe na prática de boas obras para testemunhar de modo evangelístico aos de fora a coerência daquilo que creem com a vida da qual se levam. Se existe algo, irmãos, que desbarateou o Império Romano e fez com que aqueles pagãos incoerentes vissem cristãos completamente permeados pelo conhecimento do Evangelho, sendo queimados vivos, sendo espancados, sendo insultados, sendo reprimidos. Se existe algo que aquele império viu, foi cristãos coerentes com a sua fé. Foram cristãos que o testemunho era tão evangelístico que alcançou até mesmo os nossos dias. Tamanha a importância de como uma igreja se porta diante dos homens. Eu queria com vocês, em Mateus capítulo 5, para a gente fechar esse ponto, e para talvez de uma vez por todas entender o que Jesus está dizendo aqui no verso 16. Jesus diz, Mateus capítulo 5, verso 16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Uma igreja que vive esse testemunho público é uma igreja preocupada com a manifestação da glória de Deus. É a glória de Deus que está em jogo. Quando nós não vivemos de acordo com a sã doutrina, é a glória de Deus que está em jogo. E isso nos deve ser motivo suficiente de nos empenharmos na prática de boas obras. Isso deve ser motivo para que a igreja de Creta possa, de uma vez por todas, se desassociar daquela fama que eles levavam. Eram preguiçosos, eram comilões, eram irresponsáveis, insubordinados, mas haviam sido alcançados pelo Evangelho. E Paulo está falando para eles, vai comigo, lá em Tito, capítulo 2. Olha o que Paulo está falando para eles no capítulo 2. Depois de Paulo falar sobre os idosos, as idosas, Tito, Paulo chega na instrução aos servos e diz aos servos, não furtem, verso 10, mas deem prova de toda a fidelidade, a fim de que todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus. É a glória de Deus que está em jogo quando uma igreja é irresponsável quanto ao seu comportamento. E a gente deve aprender com Tito aqui, que está recebendo essas instruções, e com a igreja de Creta que está sendo amassada por Paulo. Eles estavam imersos a práticas pecaminosas ordinárias, em todas as idades, em todas as camadas sociais. Homens, mulheres, imersos em uma prática pecaminosa. Onde estava aquela igreja fundada no Evangelho? Estava completamente permeada por falsos mestres, falsas doutrinas, comportamentos incoerentes com a sua fé. E aí nós avançamos. Hoje, diante dessa epístola, nós precisamos nos atentar para determinados perigos. Que perigos são esses? A gente pode acreditar que o fato da gente ser proativo e da gente se desempenhar bem com a mão na massa, fazendo coisas, a gente pode acreditar que isso é suficiente.
A gente pode acreditar que o fato de os homens, por exemplo, acordarem cedo para irem para os seus trabalhos e trazerem renda para casa é o suficiente para mostrar o quanto eles amam aquela família. A gente pode acreditar que o fato da gente ter agora encontrado com os visitantes, ter se encontrado mutuamente, ter encorajado o irmão, nós estamos praticando boas obras. A gente pode olhar para o modo com que a gente lida com essas coisas, para o modo com que a gente oferta, às vezes com muito sacrifício, o nosso dinheiro, que é pouquinho. A gente pode olhar para isso e falar, eu estou fazendo boas obras. Mas existe algo que distingue a obra da boa obra. Existem pessoas que são proativas e não conhecem o Evangelho. Existem pessoas que se desgastam em trabalhar para que as suas famílias recebam do bom e do melhor e não conhecem o Evangelho. Existem pessoas que se empenham no cuidado umas das outras. Eu já vi diversos orfanatos, abrigos de pessoas de outras religiões. Então não basta fazer, não basta estar com a mão na massa, não basta estar indo apenas de maneira prática para a igreja e participando dos serviços. Paulo aqui está estabelecendo o comportamento da boa obra fundamentada em um aspecto. E eu queria que você, junto com os nossos instrumentos hermenêuticos, pudesse olhar mais uma vez para o texto. O que Paulo está falando no verso 1? Sobre ensino da sã doutrina. O que Paulo está falando no verso 15? Sobre ensino e autoridade que decorre das Escrituras. Diferente das outras epístolas gerais, irmãos, Paulo não começa expondo a teologia e depois a prática. E nem por isso significa de que Paulo está fazendo uma lista de regras para aquela igreja. Porque Paulo estabelece em seus limites, e aí por isso que é linda essa perícope, porque ela tem uma unidade, ela inicia-se com o ensino, ela encerra-se com a autoridade pautada nas Escrituras e que Timóteo deveria ensinar. E então, o seu meio fala sobre comportamento. O seu interior aí, do verso 2 ao verso 14, vai falar sobre como eles devem se comportar. Portanto, assim como Tiago, Tito não é uma epístola prática que faz com que a salvação pela graça seja esvaída. Não. Tito é uma epístola em que todas as orientações éticas estão pautadas no ensino da verdade. Mas que verdade é essa? O ensino da sã doutrina é aquilo que deveria motivar Tito a repreender aquelas pessoas, a ajudá-las a mudar o seu comportamento. Imagine você que Tito é um jovem diante de uma igreja caótica, que a gente viu, tem problema, tem assunto para todo lado, e Tito precisa fazer todas essas coisas, arrumar as coisas que estão fora do lugar. Para isso, ele vai precisar contar com a sã doutrina. Antes da gente definir o que é sã doutrina, vá comigo no verso 15. Tito vai precisar ensinar todas essas coisas, exortando e repreendendo com toda a autoridade. Que autoridade? Da Escritura. E é por isso que ele não deve ser desprezado, ainda que seja jovem. Agora, vamos para o verso 1. Tá, Tito precisa ensinar aquilo que está de acordo com a sã doutrina. Mas o que é a sã doutrina? A doutrina é todo o ensinamento que decorre das Escrituras. A doutrina se distingue, por exemplo, de como nós definimos o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem. E a doutrina são os ensinamentos que decorrem das Escrituras, da percepção correta do Evangelho. A sã doutrina, e aí é interessante olharmos no grego, de que essa palavra sã é um termo médico, aponta para um aspecto higiênico.
essa doutrina precisaria ser livre de enfermidades. Essa doutrina não poderia ser uma doutrina mutilada, porque aquilo que está mutilado não está saudável. Aquilo que está adoecido não está saudável. Então era necessário que ele ensinasse toda a doutrina, tudo aquilo que pudesse nortear o comportamento daqueles irmãos. A doutrina, então, é aquela que ordena, é aquela que entra no jogo aqui, que entra para esses irmãos e vem organizar. Uma igreja só vai conseguir ser ordenada se o ensino da doutrina estiver acontecendo. A gente viu isso nas exposições de 9 marcas. A necessidade da pregação correta do evangelho e de como isso deve permear as relações de discipulado. O seu discipulado só vai ser um discipulado são quando você ensinar a sã doutrina. Não mutilada, não com enfermidade. E por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas referências, com aqueles que nós ouvimos. E é o que Paulo está falando nos versículos anteriores. Mas a doutrina vem e ela ordena. A doutrina vem e aquilo que está dissonante torna-se harmônico. E ela vem e ela traz consciência, vontade e boas obras. A doutrina, quando ela é compreendida corretamente, ela afasta o falso ensino, ela afasta o erro. A doutrina, quando ela vem e ela atinge o coração de salvos, ela produz vontade, desejo de responder aquilo. A doutrina, quando vem, ela nos motiva à prática de boas obras. E é por isso que a doutrina está pautada na consciência que temos, no desejo que temos e nas ações da qual procedemos. A doutrina traz essa harmonia. Podemos agir, e aí eu volto naquilo que eu falei, podemos ter boas obras sem termos consciência? Sim. O mundo está repleto de ímpios que não têm a mínima consciência da glória de Deus e que estão realizando boas obras. Então não basta ter obras. É necessário empenho no ensino, empenho no entendimento da sã doutrina. Não basta também entender a sã doutrina e fazer apenas. É necessário que entendamos, mas desejemos fazer. É necessário que a nossa vontade, o nosso coração seja afetado por ela. Mas não basta também apenas conhecermos a teoria, se isso não se resultar numa prática. Seremos os maiores miseráveis se acreditarmos que porque conhecemos autores, porque sabemos algumas coisinhas, isso já nos é suficiente. É necessário uma paixão pela glória de Deus, para que você se importe com o modo que você está vivendo. Caso contrário, continue indo para o seu trabalho acreditando que aquilo é o máximo que você pode dar. Continue cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, acreditando que aquilo é o máximo que você pode dar, quando Deus está te chamando para muito mais. Quando Deus está te chamando para uma responsabilidade muito maior. E é isso que nós vamos observar no verso 2. Paulo começa aqui pondo em ordem agora as pessoas. E ele começa dos mais velhos. Quando a gente olha para os mais velhos aqui, principalmente as pessoas de uma idade mais avançada, elas tentam afastar isso delas. Elas tentam pensar em idosos como, por exemplo, o Estatuto do Idoso estabelece. O Estatuto do Idoso é de 2003. E ele diz que idoso é aquele que tem mais de 65 anos. Mas quando Paulo está se referindo a idosos aqui, Paulo está se referindo àqueles que já eram casados há muito tempo, aqueles que já detinham seus filhos criados, aqueles que já possuíam os cabelos brancos. Paulo está lidando aqui com as pessoas mais velhas. E você precisa entender de que modo Paulo está orientando essa igreja e de que modo isso implica na sua vida hoje. Vá comigo no verso 2. Paulo vai dizer aos idosos, leia comigo, quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. A primeira atenção que Tito deverá dar será a esses homens idosos. É significativo começar pelos homens.
é significativo, porque deles é o referencial familiar. O referencial familiar do qual os filhos, a esposa, deve primeiramente ter o seu olhar ali é o seu marido, é aquele homem que deve se portar, como você leu comigo, de modo moderado. Os jovens, ou melhor dizendo, os idosos ali possuíam alguns problemas. Eles não eram moderados, eles eram insensatos e irresponsáveis quanto ao seu exemplo para a comunidade. Eram homens mais velhos, de idade avançada, que se esperava a sabedoria, mas que agiam como nécios. O desafio, então, era que esses homens entendessem de que eles deveriam agir de modo conveniente à situação. Eles deveriam ser moderados, equilibrados. Espera-se equilíbrio dos homens mais velhos. E aí, partindo para o verso 2, porque não para nos homens, vai também para as mulheres. Essas mulheres idosas, elas estavam com 2 problemas, ou 3. Elas estavam agindo de modo irreverente. Olha lá. Se Paulo está dizendo que elas necessitam ter uma conduta reverente, é bem provável que essas mulheres estejam com problemas com a autoridade. E por isso elas devem ser corrigidas pela sã doutrina a serem reverentes. A reverência é dar o direito de honra a quem se é autoridade. Mulheres mais velhas precisam ter esse comportamento. A palavra reverente aqui, ela é significativa porque ela envolve um termo muito caro, um significado muito caro para o Antigo Testamento. Reverente aqui, a mulher reverente aqui era a mulher que deveria proceder tal como uma sacerdotisa em seu lar. É uma mulher que viveria diante de Deus e que tudo aquilo que ela expressava pudesse ser apontado para um culto a Deus. Olha a responsabilidade que essas mulheres idosas precisam ter. Mas não apenas isso. Eram mulheres caluniadoras. Ou seja, elas difamavam, traziam ruídos, traziam dissensões por aquilo que falavam. Eram tóxicas. Eram mulheres que, ao invés de terem falas que apontam para a honra, apontavam para a infâmia, para a desonra. E elas faziam isso entre a congregação. Algo que é tóxico é algo que é inalado sem ser percebido por muitas vezes. E aquelas mulheres não estavam percebendo que o modo com que elas dispunham a sua língua estava afetando a igreja. Se a gente for em Provérbios, capítulo 6, eu não vou abrir com você não. Provérbios, capítulo 6, nós vamos ver lá no verso 16, do 19, a palavra do Senhor nos dizendo assim: 6 coisas o Senhor odeia, e uma ele detesta. E o que o Senhor detesta? Falso testemunho dos irmãos. O modo como falamos dos nossos irmãos. E era esse o problema dessas mulheres em Creta. Mas avança, não para por aí as exortações. E ela chega nos jovens. Os jovens de Creta, eles precisavam ser moderados. Você imagina que Creta, que era uma extensão territorial dominada pelo Império Romano, mas de influência grega, o que essa circunstância causava na cabeça daqueles jovens? Os gregos eram completamente imorais, pagãos, e os jovens estão ali. Os gregos eram completamente idólatras, influenciados pela sua cultura, e os jovens estão ali. Os gregos eram completamente competitivos. Os romanos passavam essa imagem de competição, de disputa. E aqueles jovens, diante daquilo, precisariam discernir corretamente como eles deveriam se comportar. De que modo eles deveriam se comportar? Sendo controlados, sendo moderados, não deixando ser influenciados pelaquela mentalidade, buscando uma vida de boas obras. Mas não para por aí. Tito também é o crivo, e Tito é um jovem. Tito é o crivo, e ele está aqui recebendo, entenda essa expressão, esse peso
essa responsabilidade, e ele precisa arcar com os custos disso. E para onde Tito deve apontar essa responsabilidade? Para uma integridade no ensino, para uma vida reverente como um sacerdote, para uma linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário não tivesse absolutamente nada o que dizer dele. Mas não para por aí. Havia também, entre a igreja de Creta, maus servos. Servos que ali, possivelmente numa condição de serviço domiciliar com o seu senhor, tinham responsabilidades com coisas. Como um servo lida com a obediência inquestionável? Como nós lidamos, por exemplo, nos nossos trabalhos, que não podemos questionar as ordens e o modo com o qual, às vezes, os nossos chefes se dirigem a nós? Paulo vai dizer: deem prova de toda a fidelidade. Deem prova de que vocês não são conhecidos pela fama dos cretenses. Vocês agora são afetados pelo Espírito Santo, e isso implica no modo com que vocês vivem. Então, diante das relações de obediência inquestionável, nós devemos não dar abertura para reclamações, e é isso que está acontecendo com esses servos. Não dar abertura para a rebeldia, a maledicência. É muito difícil, às vezes, controlar a língua de alguém que ordena, e essa era a condição daquele servo. Ele era um escravo, ele era um doulos. Ele não tinha vontade, desejos, ele obedecia. E aplicando, obviamente, com um cuidado à nossa realidade, também passamos por isso muitas das vezes. E o que a gente faz? A gente maldiz, a gente reclama. E Paulo está dizendo: em todas as coisas manifeste a beleza da doutrina de Deus. Se a gente parasse por aqui, irmãos, a gente teria uma lista de faça, não faça, faça, faça. Mas Paulo aqui, ele atingiu o clímax da carta. Paulo, ele atinge esse cume, que é para onde toda a sua argumentação está sendo desenvolvida. Existe uma linha teológica que corta a carta de Paulo, e nós vimos, é a piedade, que é resultado de uma vida de boas obras. E Paulo poderia parar por ali, mas isso não seria diferente de qualquer livro de conduta, de qualquer código de ética. E é por isso que Paulo traz um argumento que solapa todas as justificativas que aquelas pessoas poderiam dar. Aquelas mulheres poderiam dizer: por que eu preciso me preocupar com as mais novas? Eu já tenho as minhas filhas criadas. Aqueles homens idosos poderiam pensar: por que eu tenho que me preocupar em ser um exemplo, um sacerdote no meu lar, se eu já trago provisão para dentro de casa? Por que os jovens deveriam se preocupar se eles já estão fazendo tudo certinho? Por que deveria haver urgência? E esse é o tom da epístola de Tito. Por que deveria haver urgência? E aí eu quero ir para o nosso ponto final. Por que, Paulo? Olha o versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa, aguardando a bendita esperança. Até aí. A palavra para manifestação aqui é epifania. Revelação. Por que, então, eles deveriam reconsiderar o modo com que eles viviam? Porque aconteceu algo no passado. Algo que foi revelado a eles. Algo que atingiu o coração deles e que os transpassou. E o que é esse algo? A graça de Deus havia chegado em Creta. E aquelas pessoas já não podiam mais viver da mesma forma. Porque aconteceu algo no passado que marcou a memória delas. E que
por ter marcado a memória delas, iria implicar no modo com que elas viviam no presente. A graça de Deus, ela se manifestou como? De modo abstrato? Quando a gente fala de graça, a gente fala numa coisinha, numa sensação. Não, a gente fala da pessoa de Cristo encarnada entre os homens. A graça de Deus se manifestou entre nós. E é por isso que eu olho para a minha vida e eu vejo na minha vida coisas que eu deveria ser e deveria fazer e eu me desespero, porque diante dessa graça, porque ainda eu retenho a minha vida para mim mesmo, se Ele, como vai dizer o texto, deu a si mesmo por nós. Por que é graça? Porque nós não merecíamos. Por que é graça? Porque o problema era nosso. O problema era meu e seu. O problema era a culpa que nós tínhamos diante de Deus. Mas Ele assumiu em nosso lugar. E é por isso, irmãos, que mesmo diante das nossas limitações, eu sei que há entre nós muitos irmãos que se veem limitados. Como posso ser o sacerdote do meu lar? Como posso dar testemunho da minha fé? Como eu posso ser a expressão do amor, da perseverança? Como eu posso ser uma mulher que expressa reverência? Como eu posso ser um jovem apurado no ensino? Eu sei que existem muitas pessoas limitadas aqui. E quem vos fala também é. Eu sei que existem pessoas aqui que às vezes são aprisionadas por um desafio de se verem limitadas para abrir a boca e falar a doutrina, de ensinar a outros. Tem gente que se vê aqui incapaz de fazer isso. Mas existe algo maior do que as suas limitações. Existe algo maior do que os seus medos. Existe algo maior do que a sua preguiça que deve te motivar a ir adiante dos homens, anunciando o evangelho da graça. E esse algo é a manifestação da glória de Deus. Ela foi revelada a nós. Então, no passado, recebemos essa mensagem. E no presente, recebemos o auxílio da graça, porque ela, versículo 12, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, a gente possa viver uma vida em piedade. Como posso viver uma vida em piedade? De prática de piedade. Paulo está dizendo, você tem liberdade para isso. Agora você é escravo de Cristo. É o Paulo, servo de Deus, que está falando à igreja. É o Paulo, servo de Deus, que está dizendo essa liberdade de viver para a glória de Deus, ela só é conferida a você, que é eleito. E que pelo pleno conhecimento da verdade, poderá viver em piedade. Amém? Mas o texto não encerra por aí. O texto fala de uma manifestação de graça, mas uma manifestação de glória. Olha o seu verso 13. O que nós estamos aguardando? Com base no passado, vivendo sob a orientação da graça no presente, nós estamos aguardando no futuro a manifestação da glória de Deus. E a esperança, não qualquer esperança, mas a bendita esperança. O que é contrário de bendito? Maldito. Não há mais maldição entre nós. Agora, o que nos resta é a bendita esperança, é ouvir do próprio Senhor, vinde benditos, meu Pai. Então nós vivemos, irmãos, nesse íntere da glória, ou melhor dizendo, da graça, da manifestação da graça e do aguardo da manifestação da glória. E aí eu te pergunto, de que modo nós devemos viver aguardando a manifestação da glória? De modo piedoso. É sobre isso que é a epístola de Tito. É sobre isso. Porque ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir das nossas iniquidades, do nosso desejo por quebrar a lei. E ele nos purificou e nos tornou um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Na primeira vinda de Jesus, ele vem e ele é posto numa estrebaria. Ele vem e é posto em meio aos animais.
Na manifestação da graça, Cristo é humilhado, mas na manifestação da glória, ele vem em poder, em glória, vindo entre as nuvens e resgatando um povo exclusivamente seu. Na manifestação da graça, o pastor acabou por ter as suas ovelhas dispersas. Mas na manifestação da glória, esse mesmo pastor vem reunir o povo que é exclusivamente seu novamente. Na manifestação da graça, nós vimos homens e mulheres dispersos por aquilo que havia acontecido com Jesus. Mas na manifestação da glória, os eleitos entoarão um único cântico. E aquele pastor que foi ferido recolherá as suas ovelhas dos 4 cantos do mundo. A manifestação da glória é o que faz com que a nossa vida seja uma vida preocupada em como nós temos vivido. Como então viver, irmãos, depois de todas essas coisas? E aí eu me encaminho para os 2 minutinhos finais. Se isso não te é argumento suficiente, se isso não é algo que afeta o seu coração de tal forma que faz com que você se questione, que faz com que você reflita, eu não tenho mais argumentos. Toda a minha hermenêutica aqui foi esgotada. Se você não consegue ser persuadido pela graça que te salvou, aquela graça que onde você estava morto em sua vergonha, em sua dor, onde você estava em um completo abismo, ausência completa de sentido, uma vida permeada de imoralidade, uma vida que questionava o sentido da existência. Se você se lembrar da onde Deus te tirou e para o que Ele te chamou hoje, estes vão ser os maiores argumentos para que você, mesmo não sabendo falar, para que você, mesmo tendo dificuldades de discipular, para que você, mesmo tendo dificuldade de ser um referencial, possa dizer: Senhor, eis-me aqui, porque existe algo que me atingiu e que eu não posso conter, e por isso eu vou diante dos homens anunciando o evangelho da graça. É isso que Paulo quer que aquele jovem Tito compreenda. O desafio não vai ser tirado. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a tua igreja, e essa é a bênção de estar entre igreja, ela vai te lembrar todos os dias daquilo que te aconteceu. Todos os dias de que não era para você estar aqui, de que não era para eu estar aqui, porque eu não merecia, você não merecia, mas Ele se deu em nosso lugar. E é nisso que repousa toda a nossa expectativa para aquele que virá um dia entre as nuvens. E por último, na manifestação da graça nós ouvimos: Pai, perdoa-lhes. Na manifestação da glória nós ouviremos: muito bem, servo bom, fiel. É isso que eu espero ouvir. E acredito que você também. Mas como está a sua vida, meu irmão? Vá até pessoas e pergunte: eu expresso uma vida piedosa? Eu sou testemunho evangelístico aos de fora? A luz que há em mim brilha? Pessoas preocupadas com uma vida piedosa são pessoas que permitem-se perguntar: será que eu, tal como essas mulheres, homens, esses idosos, esses jovens, será que eu estou falhando em alguma dessas coisas? Que ninguém despreze você, Tito. É assim que Paulo encerra a nossa perícope. Que ninguém despreze o ensino que decorre da autoridade bíblica. Amém? Queria orar com você e pedir a Deus que possa nos ajudar.